Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Tenho certeza que esse aqui vai ter uma certa apimentada polêmica, porque me veio duas perguntas sobre casamento e divórcio e novo casamento, mas as perguntas vieram acompanhadas de dois personagens da TV Novo Tempo da Igreja Adventista. Eu não vou comentar sobre a vida deles, não vou entrar no mérito, mas eu vou responder as perguntas dos internautas. Isso aqui é para provocar, eu não vou comentar a pessoalidade da questão, eu vou responder a questão principal de cada post. São dois posts, um está lá no meu Facebook e o outro veio pelo meu WhatsApp. Então eu vou colocar para você e nós vamos responder estas questões. Eu quero deixar claro o seguinte: eu gostaria de poder falar tudo o que eu sei, ou explicitar aqui para vocês que assistem o nosso canal, tudo o que me passam de informação. Mas eu tenho que filtrar. Existe uma questão que nós temos aí uma perseguição sobre o CACP das seitas, e elas, se puderem judicializar e tirar o site do ar, eles assim procedem. Vocês viram aí que foi com os muçulmanos. Nós estamos aí na luta ainda, eles recorreram da vitória que nós tivemos. Então eu não posso, eu queria explicar para esses irmãos que eu gostaria de falar, como falava João Batista, dos problemas pessoais do Herodes. Mas eu não posso falar. Então eu vou pôr o post no ar, eu tenho aqui a cópia, eu tenho as fontes, vou responder as questões e os mais interessados, depois eu vou dar uns sites que tem essas informações de pessoalidade, porque ali é adventista falando de adventista. E como eles têm atas, como eles têm documentos, ali não adianta querer um encrespar com o outro, porque são farinha da mesma panela e não dá para um encrespar com o outro, porque ambos têm documentos. Então eu não vou caminhar por uma seara perigosa, problemática, se eu tenho que lutar aqui para manter o canal no ar, para manter o CACP no ar. Tá bom? Então fica ligado que vai valer muito a pena, mas eu volto depois da nossa vinheta. Então, pessoal, tudo bem? Que bom tê-los aí com a gente. Nós vamos falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Então, eu vou dar aqui meu ponto de vista, que inclusive eu já quero adiantar, é idêntico ao da minha denominação, que eu sou batista, da Convenção Batista Brasileira, bate com o que a Convenção acredita. Existem irmãos mais radicais nesse assunto e irmãos menos radicais, tá? E eu vou aqui comentar tudo isso. Mas vamos lá então para a primeira pergunta que está no Facebook. Eu vou ler as duas perguntas. Parece que são dois adventistas, um pastor, apresentador e um teólogo, arqueólogo, que recasaram-se. Isso aí não é comigo aqui no canal. Eu vou responder a pergunta. Obviamente que o internauta faz essas perguntas para provocar o debate, e eu respeito isso. Eu só digo a esses internautas que eu não posso entrar na pessoalidade. Eu não posso fazer pesquisas, porque como fazem os canais de fofoca, né? Eu não posso entrar por esse caminho. Então eu vou ficar aqui na questão teológica. Então a primeira pergunta é a seguinte: Pastor João Flávio, onde está escrito na Bíblia Sagrada que o divorciado pode recasar? E em cima dessa foto ele pergunta, deve ser porque, pelo visto, esse indivíduo aí se recasou e ele então quer saber sobre isso. Um outro, esse aqui eu vou preservar a identidade, ele pergunta o seguinte: a Igreja de Jesus pode praticar Deuteronômio 24 ou deve viver em Mateus 19 e 1 Coríntios 7? E ele faz a pergunta. Eu não vou, repito, entrar no mérito da pessoalidade. Vou responder as duas perguntas, né? A primeira pergunta é se uma pessoa divorciada, se uma pessoa pode se divorciar e recasar. A segunda, se vivemos em Deuteronômio 24, se podemos praticar Deuteronômio 24, que lá fala do divórcio, que o marido poderia dar o divórcio para a esposa pelo motivo que ele achasse. Então eu entendo, por exemplo, que a minha esposa não está me tratando bem, ou eu não estou combinando com ela, segundo o Deuteronômio 24, eu posso dar uma carta
de divórcio para ela. O que diz o Novo Testamento? O Novo Testamento concorda com isso? Aprova, reprova? Eu vou entrar nesse mérito, tá? Os problemas pessoais do adventismo, eu não vou entrar aqui. Ainda mais essa questão aqui, eu já tive um problema, um processo por causa disso, não vou entrar aqui. Mas o fato é que existe 2 canais, um é a TV Adventista do jornalista Marcelo Rezende, ele é um adventista, e o outro é o IAGE, Instituto Agrícola de Evangelismo, e o MV, são 3 na verdade, né? Missionários Voluntários. Esses indivíduos, vocês podem entrar aí no YouTube, escrever o nome deles, vai aparecer o canal, vocês acessam lá, façam as suas pesquisas, nem vou citá-los aqui, porque poderia dar problema até de citá-los, então vocês entram lá, aí eles leem atas, falam do rebatismo desses pastores, lá eles comentam tudo, mas lá é adventista falando de adventista. Então os vídeos estão no ar, eles não se processam, não sei porquê, vocês têm um código entre eles. Se eu falar aqui dá rolo. Então eu só vou responder as perguntas. Eu vou começar de trás para frente. Bom, nós não vivemos em Deuteronômio 24. Quando nós acreditamos que estamos na dispensação da graça e vivemos na graça, nós estamos vivendo pelos mandamentos de Cristo. Gálatas capítulo 6, 1 Coríntios 9, estou pondo aí na tela os textos, falam que nós servimos a Deus através da lei de Cristo, que é a dispensação da graça. Então, obviamente, que na dispensação neotestamentária, o homem e a mulher casados não podem se divorciar de qualquer jeito. Eu vou falar aqui quando isso pode acontecer e por que não deve acontecer como regra geral. Então, lendo aqui Mateus, capítulo 19, do verso 3 em diante, diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, e tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lidos que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui ele está citando Deuteronômio 24. Continua Jesus. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, também comete adultério. Então esse texto aí é o texto base para nós, evangélicos cristãos, entendermos que o casamento é um só. O casamento é um só. Está muito claro aqui. O Senhor Jesus é que está falando. E ele justifica. Por que nós não devemos aceitar a prática de Deuteronômio 24? Aquilo foi uma exceção, por causa da dureza do coração dos homens. Mas agora, na graça, nós devemos andar pelo caminho direito, ou seja, não aceitar essa imposição. Não mais lei, agora é graça. E ele vai lá para... ele cita, no caso, né, o Senhor Jesus, ele vai lá para Gênesis capítulo 2, do 18 ao 24. Então o Senhor Jesus, ele retrocede, ele vai antes da lei, cita Adão e Eva, dizendo que o propósito é um marido e uma esposa fazendo-se uma família, vivendo no propósito de Deus. Deus não aprecia a poligamia nem o divórcio. Está claro isso? Muito bem. Agora, veja bem, o Senhor Jesus aqui, ele vai abrir uma brecha, mas antes eu quero ler um texto que está no meu artigo sobre casamento, divórcio, novo casamento, do ex-reverendo Caio Fábio. E, inclusive, ele disse, o que eu escrevi se voltou contra mim. Eu tenho aqui a biografia dele, Confissões, um livro de quase 700 páginas, eu li tudo, e na década de 90 eu acompanhava muito de perto o ministério dele, e hoje, lamentavelmente, esse homem que outrora foi tão abençoador, hoje virou uma maldição para a igreja brasileira. Esse é meu ponto de vista. E ele diz assim sobre casar-se novamente.
O que você acha da mulher rixosa? Ele faz uma pergunta. Meu Deus! Quem puder ficar livre dela, que fique quanto antes. Ou então que se console com uma goteira na cabeça. Ou que faça amor com um espinheiro. Então aqui nesse texto, eu estou pondo aí o texto inteiro para você, o ex-reverendo Caio Fábio, ele incentiva o indivíduo que está com problemas conjugais a largar da esposa e arrumar outra esposa. Então na cabeça dele, ele quer que todo mundo vá para o inferno junto com ele, porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe onde ele errou. Então aqui eu estou comentando por causa da questão doutrinária, eu estou focando na questão doutrinária. Obviamente que eu sempre defendo que muitas vezes, ou quase sempre, a teologia do profeta passa ou vem envolvida com a moral que ele vive. Então aqui nós temos o ex-reverendo Caio Fábio colocando o seu problema pessoal, a sua circunstância pessoal, numa doutrina. Então, na cabeça dele, ele casou, largou, então para ele isso aí é normal, e ele quer passar isso para os outros. Sendo que eu tenho livros dele aqui dizendo que isso não é praticável na fé cristã, diante do que Jesus falou, que uniu o Senhor, não separe o homem. Eu tenho livros dele aqui falando isso. Mas agora ele trouxe para a sua vida pessoal um erro existencial e colocou, então ele trouxe da vida pessoal, é isso que eu queria dizer, da vida pessoal, ele trouxe um erro existencial e embutiu isso na sua teologia. E agora está trazendo para a sua vida. Não aceite isso, é meu conselho. Então, voltando aqui, Mateus 19 deixa claro que o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí ele vai falar aqui no versículo 9 que há um caso em que o cônjuge pode repudiar o parceiro. Quando ele usa a palavra aqui prostituição ou porneia, por que ele não usa uma palavra clara que ele poderia fazê-lo para usar, por exemplo, adultério? Por que ele abre para prostituição? O que o Senhor Jesus está dizendo? Nós sabemos que existe a pornografia, a pedofilia e a zoofilia, além do adultério. Então é como se Jesus colocasse tudo isso no bojo. Então aqui neste caso, o Senhor Jesus está deixando claro que qualquer ato pornográfico é colocado como um ato de adultério. Então se o homem cometer um ato de zoofilia, por exemplo, que isso está na lei de Moisés também, é citado esse problema, isso é uma coisa antiga, ele pode ser abandonado pelo seu parceiro, pelo seu cônjuge, pela sua esposa. Então o Senhor Jesus deixa claro isso. Quando há traição, então pode-se divorciar. E aí eu pessoalmente, e a minha denominação também entende assim, o adulterado pode contrair novas núpcias. Tem irmãos, tem teólogos que não entendem assim. Eu entendo assim, porque essa é a resposta à pergunta desses doutores da lei, desses religiosos. Eles queriam saber quando é que podia largar da mulher e casar de novo. Então não faria sentido Jesus ter colocado essa cláusula aqui. Ele colocou porque pode casar de novo. É assim que eu entendo. Então, se eu fui traído, eu posso, primeiro, perdoar meu parceiro. Isso aí seria... Aliás, perdoar meu parceiro, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Se eu fui traído, eu tenho que perdoar sempre. Ponto. Aí eu posso, se perdoado e curado esse problema, eu posso escolher continuar com o meu casamento ou não. Geralmente, quando me acontece isso no ministério, que eu vou aconselhar, se a pessoa que adulterou está arrependida, eu aconselho o adulterado a superar, a perdoar e continuar com o casamento pelo bem da família, pelo bem de ambos, porque não tem pessoas divorciadas felizes. Isso aí é conto da carochinha para mim. Então eu procuro aconselhar. Agora é claro, se a pessoa adulterada, ela sentir que não dá mais para continuar, ela tem a liberdade de tocar a sua vida. E ela pode se casar novamente. Pastor, e o adúltero? Esse vai ter que ficar sozinho. Ou ele pode casar, cometer adultério e ir para o inferno. Aí é uma opção pessoal. Mas eu estou aqui dizendo para você, isso nós estamos falando de pessoas que estão em Cristo. Pessoas que estão
dentro da palavra. Essa é a condição, ok? Claro, se a pessoa vem do mundo, casou, recasou, chegou, né, tropeçando, caindo, chegou na igreja todo arrebentado, aí tem que arrumar o último estado dele e tocar a vida. Foi o que Jesus falou para a mulher lá, samaritana, em João capítulo 4. Vai chamar o teu marido. Ele não é o teu marido, mas vai chamá-lo. Quer dizer, Jesus ia acertar a situação dela. Imagino eu que tenha feito isso, apesar da Bíblia não registrar. Tá ok? Agora, se for possível superar e ficar junto, assim deve ser feito. Um outro caso que nós temos aqui na Bíblia, aonde o indivíduo casado pode casar de novo, está em Romanos 7:2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então ele está dizendo que a esposa que ficou viúva pode se casar novamente. A recíproca é verdadeira. O marido que ficou viúvo também pode se casar novamente. De novo, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, inclusive você pode ler todo esse texto, que tem uma terceira opção que eu já vou falar aqui em 1 Coríntios 7. Mas o versículo 39 fala assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, de novo, a questão da viuvez. Ficou viúvo, pode casar no Senhor novamente com outra pessoa. Aqui em 1 Coríntios 7, nós vamos encontrar a possibilidade de dois casais que temem a Deus, do casal que teme a Deus, um cônjuge chegar no outro e falar: olha, vamos ficar separados? A gente fica cada um no seu canto, tocamos a vida, eu não quero mais casar, você também não quer, mas a gente fica separado. Isso é possível. O problema disso tudo é o mau testemunho que isso vai gerar. Mas, se o casal não for casar novamente e eles fizerem isso de acordo, em comum acordo, segundo 1 Coríntios 7, é plausível. Então, nós temos aí essas três possibilidades, né? A primeira possibilidade, quando acontece um adultério, então o adulterado pode contrair novas núpcias. Quando acontece o caso de morte de um dos cônjuges, o viúvo pode se casar novamente. E quando o cônjuge chega um para o outro e faz um acerto de viverem separados, mas sem novo matrimônio. Eu conheço casais que o pai foi para a casa de um filho e a mulher, a esposa, foi para a casa de outro filho, e eles estão tocando a vida, não se divorciaram, não se separaram, mas não vivem mais maritalmente. É uma opção. Não contraria a palavra de Deus. Eu só acho que não pega bem o testemunho. Tá bom? Então tá aí, quem quiser um PDF explicando tudo isso detalhadamente, sobre casamento, divórcio, novo casamento, entre em contato aí no meu zap que eu mando para você, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, que se eu puder ajudar, se eu puder te orientar, eu estou à sua disposição. Tá ok? E se gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.